Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula. Acho que essa é a 7ª aula. Tá? Vou falar agora, continuar falando dos outros conectivos, são mais 2. Vamos lá. Condicional. Esse é o conectivo condicional. O nome dele faz sentido, né? Uma condição para alguma coisa. Tá? Explicando assim por alto, vocês vão entender melhor no exemplo. Essa é a simbologia do condicional. No português, na frase, pode aparecer o se, então, tá? E também essa setinha aqui, que aponta para o seu lado direito, tá? Ela vai no sentido da direito, ok? Por exemplo, aqui nós temos o se P, então que, e nós temos aqui P seta que, que também se lê igual aqui, se P, então que, ok? Vamos ver agora no exemplo como é. Bom, bora lá. Se é uma galinha, então tem pena. Ok? É exatamente como está escrito aqui. Se, então, ou seja, se isso, então isso. Ok? Nada complicado de entender. Se é uma galinha, a condição disso é tem pena. Tá? Aí uma coisa que tem que ter detalhe nesse conectivo aqui, eu vou explicar para vocês, é isso aqui, ó. Se, aqui ó, no nosso primeiro exemplo tem se é uma galinha, então tem pena, tá? Vou tirar isso aqui. Se tem pena, então é uma galinha. Cara, isso aqui não é verdade, tá? Se você olhar direitinho, o nosso desenho da seta, ela sai da esquerda para a direita. Então é se P, então que. É uma galinha, é o nosso P. Tem pena, é o nosso que. Tá? Então, se é uma galinha, então tem pena. Essa setinha ela não é válida da direita para a esquerda. Só da esquerda para a direita. Ou seja, se você inverter o sentido, como está aqui embaixo, se tem pena, então é uma galinha. Tá? Ou seja, se que, então P. Isso não é válido. Tem que tomar cuidado com isso no condicional. Tá? Ou seja, é o que está aqui em cima. Ó. Se P, então que é diferente de se que, então P. Ou seja, da esquerda para a direita, tá? Ela é válida, você vai ter aqui um valor lógico dela. Mas, se você pegar a seta da direita para a esquerda, ou seja, inverter as proposições simples, tá? Isso aqui não é válido. Se você inverter as proposições simples ou compostas, isso aqui não é a mesma coisa, tá? Tem que ter cuidado com isso para você não ir lá e achar que está válido. Se vier a questão e perguntar se é uma galinha, então tem pena, é igual a se tem pena, então é uma galinha, tá? Porque, por exemplo, você pode aqui, um animal tem pena, mas não é a galinha, pode ser um pato, pode ser qualquer outro animal, tá? Levando ao pé da letra aqui no nosso português, certo? Então, bora lá para a tabela verdade e condicional. Decorem essa tabela. Então, vamos lá. Se V, então V é igual a V. Ou seja, se é uma galinha é verdadeiro, então tem pena é verdadeiro, a resposta também é verdadeira, tá? Agora, se V, então F é F. Tá? Se a gente traduzir isso para aqui, seria se é uma galinha, então não tem pena. Tá? Por exemplo, não levem essa tradução ao pé da letra, senão vocês vão se confundir. Só quando tiver questões específicas, mais lá na frente a gente vai saber identificar quando se tem, né, que traduzir o texto da proposição ao pé da letra, ok? Mas agora só foque nisso aqui, ó, no nosso P e no nosso Q, certo? Então vamos lá. Se V, então F é F. Se F, então V, então é V. Tá? Se F, então V, V. E se F, então F é V. Tá? É meio confuso, né? Se falso, então falso é falso, mas faz sentido, tá? Se você sai do falso e continua no falso, então faz sentido que isso seja verdade. Ok? Ou seja, você não contradisse nada aqui. Já nesse caso aqui, você sai do falso pro verdadeiro. Também faz sentido ser verdadeiro. Só não faz sentido aqui. Você saiu do verdadeiro e foi pro falso. Então, isso é falso. É meio intuitivo quando você analisa direitinho, certo? Saiu do verdadeiro, continuou no verdadeiro, verdadeiro. Saiu do verdadeiro e foi pro falso, é falso, tá?
Agora, se você sai do falso e vai para o verdadeiro, é verdadeiro. E se você sai do falso e vai para o falso, é falso. Ou seja, você continuou no mesmo lugar, você não mentiu, tá? Então, continua verdadeiro. A dica, eu acho que eu não escrevi a dica para decorar essa tabela, mas é fácil. Ela só é falsa quando a segunda alternativa for... A primeira for verdadeira, a segunda é falsa. Então, ela é falsa. As demais, ela é verdadeira, certo? Tente estudar esse condicional. Quando eu for fazer alguns exercícios desses conectivos agora, desses outros conectivos que eu estou mostrando, você vai conseguir entender e praticar e vai ficar na sua mente. Esse condicional também é muito usado, cara. É um dos conectivos mais comuns que você vai ver em questões por aí. Se, então, tá? É até na pronúncia. Se isso, então isso. Se isso, então aquilo, tá? Então, bora lá seguindo. Agora a gente tem... Você vai ver o bicondicional. Esse bicondicional, né, o nome dele já é meio... já fala por si só. Nós temos o condicional e você tem agora o bicondicional, ou seja, ele tem duas condições. E você já deve estar imaginando o símbolo dele. É exatamente isso. Uma seta, diferente do condicional, que aponta da esquerda para a direita, e embaixo outra seta que aponta da direita para a esquerda. Ou seja, diferente do condicional, que só tem um sentido, só é válido em um sentido, o bicondicional é válido nos dois sentidos, certo? A gente também pode ver nas proposições, eu já mostrei um exemplo, essa escrita aqui, ó, se e somente se, tá? Lá na primeira aula que eu falei da definição de número par, que eu falei que um número par, o número A é par se e somente se existir um B natural tal que A é igual a 2B, tá? Aqui, ó, esse é o se, somente se. Aqui tem os exemplos, P, se e somente se que, e P, se e somente se que. Você também lê desse jeito, tá? Então, vamos lá ver uma frase com exemplo. Tá aqui, ó. É mamífero se e somente se amamenta. Tá? Faz sentido, né? O animal ele é mamífero se ele amamenta. Então, tá aqui, ó. É mamífero se e somente se amamenta. Tá aí destacado o nosso conectivo bicondicional. Esse aqui é o sentido da esquerda para a direita. A gente partiu do é mamífero para o amamenta. Mas se a gente formular a frase ao contrário, do bicondicional, tá? Ela também vai ser válida. O bicondicional, como o próprio nome já diz, ele equivale a dois condicionais. É como se você fizesse um condicional do mamífero para o amamenta e o outro condicional do amamenta para o mamífero, tá? Como está esse exemplo aqui embaixo, ó. Se é mamífero, então amamenta, e se amamenta, então é mamífero. Tá? Dá para perceber, ó, eu saí do mamífero, ó. Esse é um condicional, tá? Se, então, não é o bicondicional, é um condicional. Se é mamífero, então amamenta, tá? Da esquerda para a direita. E eu fiz outro condicional, agora, como a seta deixa bem claro, da direita para a esquerda, ó. E se amamenta, então é mamífero, certo? Esse é o bicondicional, ele vai nos dois sentidos, ok? Vamos então ver a tabela verdade do bicondicional. Tem essa definiçãozinha aqui. Desculpa que eu coloquei no slide. Se P, então Q é igual a se Q, então P. Certo? Valor lógico aqui, falando de valores lógicos. Tabela verdade do bicondicional. Vamos lá. Se V, então V é igual a... Não, se V... Desculpa, cara. V, se e somente se V é igual a V. Tá? Ou seja, se daqui para aqui foi V e daqui para aqui foi V, isso aqui é V. Tá? V, se somente se F é F. F, se e somente se V é F. E F, se e somente se F também é V. Ok? Faz sentido. Se a gente analisar aqui, ó, se você sai do V e vai para o V, tá? Imagine que aqui deu V.
E aqui você saiu do V e voltou para o V, ou seja, deu igual, tá? Da direita para a esquerda é igual da esquerda para a direita, tá? Se você sai da esquerda e vai para a direita, deu um resultado. Se você sai da direita e volta para a esquerda, deu o mesmo resultado. Então, faz sentido ser verdadeiro, tá? O que é diferente desse caso aqui, ó. Se você sai da esquerda, que é um V, e vai para a direita, é um F. E se você fizer o contrário, no condicional isso aqui já era falso, né? Do V para o F é F. Mas vamos lá, você tem que voltar no bicondicional. Aí no bicondicional você saiu do F e foi para o V, ou seja, diferente, tá? Aqui o mesmo caso. Do F vai para o V, do V vai para o F. Já aqui é igual, por mais que seja falso, tá? Você saiu do F, chegou aqui, era um F. Então você saiu aqui mais uma vez do F, quando você voltou para lá, era o F. Então é verdadeiro, certo? Nosso conjunto de respostas é esse. E a dica para decorar, tá? É aqui, ó. Ela é diferente, ela é o contrário do ou exclusivo. Aqui, ó. O ou exclusivo, ele é verdadeiro quando as alternativas são diferentes, quando os valores lógicos são diferentes, tá? Aqui é o contrário. É verdadeiro quando os valores lógicos são iguais. E é falso quando os valores lógicos são diferentes. É exatamente o contrário do ou exclusivo, da nossa disjunção exclusiva, certo? Bom, chegamos ao fim. Se você ficou com alguma dúvida nesses dois conectivos, volta o vídeo até onde você não entendeu, certo? Vê direitinho, vê devagarinho. E esses são os principais conectivos que a gente vai ver em qualquer questão, ou em qualquer assunto, ou em qualquer prova, ou em qualquer aula da faculdade, ok? Então a gente termina por aqui os conectivos. Espero você na próxima aula para descobrir o que é que a gente vai falar e o que é que a gente vai aprender, ok? Até a próxima aula, então.